Olá, olá para você, amigo da comunicação. Seja muito bem-vindo ao podcast. Agora a segunda edição, o segundo episódio aqui no YouTube. Antes da gente começar, é claro, eu quero pedir para você, eu vou insistir até o final para que você deixe a sua curtida, o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, com os seus familiares, que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a um projeto novo e com certeza isso vai dar um ânimo para que a gente traga aqui cada vez mais convidados legais, trazendo assuntos também muito interessantes aqui sobre comunicação, marketing, tudo que envolve o nosso mundo, né? Bom, antes de eu apresentar o meu convidado aqui, eu quero avisar você que isso aqui é um podcast, é o podcast do Comunique-se em parceria com Odino, tá? Então, se você quiser saber mais sobre os nossos serviços, os nossos produtos, clipping, monitoramento de notícias, até mesmo mailing de jornalistas, o link vai estar abaixo aí do vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, hoje eu estou aqui sozinho, estou com o meu convidado super especial. Hoje o convidado ele é jornalista, é professor universitário, é um cara ligado a diversas áreas como marketing, comunicação, media training, até política também se envolveu. É um cara maravilhoso, um cara incrível e eu tenho o prazer, senhoras e senhores, de apresentar Moisés Barel. Grande Gabriel Podão, cara, que legal, bacana estar com você aqui, meu irmão. Toca aí. Tocou. Prazer estar contigo, galera do Comunique-se também, obrigado a todos pela audiência. E é isso, meu amigo, comunicação, marketing, também a experiência com os trabalhos na área da política, do marketing político, jornalismo político. Boa. Espero poder ajudar você, ajudar também toda a galera que vai aqui nos assistir, nos prestigiar com a audiência e tomara que sigamos em frente. Com certeza. Antes, eu quero agradecer a sua participação aqui. É muito bacana receber você. A gente sempre tenta conciliar a agenda com todo mundo, com todos os convidados. E receber você aqui está sendo maravilhoso, beleza? Vamos bater um papo legal. Bom, antes de mais nada, eu quero que você se apresente aqui para a galera. Você deu uma breve resumida, mas eu quero que você fale assim, quando que a comunicação entrou na sua vida, por onde você começou a ser o Moisés Barel da comunicação, hein? Cara, hoje, então, para a galera que não me conhece ainda, eu sou formado em jornalismo e tenho também uma graduação na área da história. O meu mestrado também é na área da comunicação, né, com estudos envolvendo jornalismo, política, marketing político. E agora também na área da comunicação estou concluindo o meu doutorado com essa mesma temática, envolvendo jornalismo, política, marketing político, eleições e por aí afora. A comunicação entrou na minha vida, meu caro, digamos que meio que ao acaso. Sabe aquela fase da adolescência, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, para que lado eu vou, qual faculdade, quero isso, quero aquilo, não gosto e tal. E eu comecei a trabalhar num jornal lá do interior, cara. Olha só, aonde? Em uma cidade chamada Santa Gertrudes. Gertrudes, que é vizinha de Rio Claro, ali uma micro-região Rio Claro, Limeira, Piracicaba. Sei. E comecei a trabalhar, e vai daqui, faz um pouquinho ali, uma foto daqui, um primeiro texto aqui, um contato com alguém, um secretário, um vereador, e fui incorporando esse espírito da comunicação, do jornalismo. Isso a gente está falando de 1999, eu tinha na época 18 anos. E dali para a opção, para a escolha, na verdade, né, já certeira para o jornalismo, foi um pulo, cara, foi muito fácil. Foi uma área com a qual eu, de fato, me identifiquei logo de cara. E aí entrei para fazer o jornalismo, trabalhando, participando de todos aqueles trabalhos da universidade, né, que os professores pedem. E o meu primeiro contato aí com o rádio, Gabriel, para a gente começar a fazer essa transição, o meu primeiro contato com o rádio foi em 2002, cara. O Brasil ganhou o pentacampeonato 2-0 na Alemanha num domingo. Na segunda-feira, eu iniciei também a minha trajetória no rádio, numa emissora de Rio Claro, também ainda lá no interior, uma rádio chamada Rádio Excelsior, que é uma emissora afiliada à Rede Jovem Pan. E lá pude desenvolver também locução, edição de áudio, produção em texto, alimentação do site. A gente ainda está falando de 2002, era uma dinâmica completamente diferente. Total, ainda, né? De noticiário virtual, mas você já tinha uma atividade incipiente, gravação de reportagens, locução, produção de anúncios publicitários também com uma outra pegada de locução. E foi o veículo que eu digo a você onde efetivamente eu mais me encontrei, eu mais me identifiquei. Seja pela questão do imediatismo do rádio, pelo papo direto com os ouvintes,
Hoje, agora a gente tem também essa possibilidade do podcast, que abre uma série de portas de trabalho, de oportunidades. E ao mesmo tempo que isso foi fluindo, cara, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de política e de estudar. Tanto é que na época do colégio e tal lá, isso anos 90 e tal, o pessoal, esse cara é Caxias, olha lá o CDF e tal, coisa. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu terminei a graduação, eu tinha certo, eu precisaria estudar mais alguma coisa. Até hoje eu tenho muita fome de saber, cara. E aí eu resolvi também dar prosseguimento em paralelo com a carreira no mercado, com a área acadêmica. Em 2005, aí eu venho para São Paulo, mais especificamente para São Bernardo, né, para cursar um mestrado em comunicação na Metodista aqui de São Bernardo, 2005, 2006, né? E em paralelo com isso, fui desenvolvendo os trabalhos, fazendo aqui a pesquisa do mestrado. E em 2007, eu abro também uma outra porta e começo a carreira docente. Então, desde 2007, além dos trabalhos aí, na área do rádio, na área do marketing político, eu também coloco em 2007 pela primeira vez um pé na carreira acadêmica, na qual ainda até hoje eu me vinculo. Sempre tendo em mente o seguinte, que eu acho que é um negócio legal também para compartilhar com a galera que está nos assistindo. O meu perfil profissional, por exemplo, ele me diz que nós nunca devemos apostar todas as fichas num único barco. Então, por exemplo, eu nunca quis ser um profissional simplesmente prático. Eu sei pela prática. Não, eu sempre tive a noção de que eu preciso ter o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, que é o diferencial para, digamos, enxergar nas entrelinhas onde a maioria da galera fica devendo. E, ao mesmo tempo, eu também procuro ser um professor para todas as turmas para as quais eu leciono. Com você, inclusive, a gente teve uma experiência muito bacana. Maravilhosa. Na época da universidade. E eu sempre procuro ser um professor que mescla muito o dinamismo do mercado de trabalho com a questão acadêmica no ambiente da universidade. Claro, eu lembro disso. Inclusive, já aproveitando o gancho, foi muito legal essa experiência, né? A gente teve uma passagem em 2016, por aí, né? E aí, eu lembro que a sua matéria era vinculada ao rádio e também a gente tinha esse dinamismo de passar por outras áreas também. E até muito do que você está falando, e aí eu quero que você fale também disso, tanto desse dinamismo, quanto na prática você também preparar pessoas para o mercado de trabalho, né, na área da comunicação, do jornalismo, e aí, consequentemente, de outras áreas que vão surgindo ali, que são vertentes que às vezes as pessoas têm que acabar indo, como é o caso do marketing, assessoria de imprensa e tudo mais. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho também desse desafio, porque eu imagino que para você, desde 2007, muita coisa mudou e vem mudando. Tem que renovar, né? Tem que reciclar ali a matéria. Então, como é que foi isso para você? Entrando no mercado de universidade, como docente, como foi essa visão para você? Na verdade, eu diria a você que não é nem um processo de reciclagem, é um processo de permanente atualização. Você precisa constantemente se manter atualizado, com produção nova, com produção inédita, para você tornar, por exemplo, aquilo que você ensina aos alunos algo que eles possam observar no dia a dia, viver no dia a dia, aproximá-los da realidade da profissão, para que faça lógica entre aquilo que a pessoa resolveu estudar, aquilo que ela vai optar por fazer profissionalmente e o que ela vê dentro da universidade. Nesse teu questionamento, é importante salientar também, cara, que eu particularmente penso que é demais interessante você estar muito antenado em relação àquilo que acontece dentro do universo da comunicação como um todo. Então, por exemplo, eu, além da minha paixão pelo rádio, mas é sagrado, todo dia de manhã eu acesso ali 3 ou 4 portais ali que eu tenho entre os de maior preferência, ali de melhor qualidade que eu julgo, para me informar. Mas você lê uma série de notícias, coisa e tal? Não, eu foco naquelas áreas que eu tenho maior identificação, que eu tenho mais prazer. Então, por exemplo, a área da cultura. É uma área que eu não domino com tanta destreza quanto uma série de outros profissionais. Mas você também não pode ser um completo, entre aspas, analfabeto nessa área. Diferente, por exemplo, da política. Se você me perguntar sobre política, todo santo dia eu leio diversos conteúdos, diversas informações sobre política para poder estar bem atualizado numa área
que eu trabalho diretamente, que me interessa muito. A título de curiosidade, para que você tenha uma ideia, embora hoje eu discorde muito mesmo da linha editorial que a Jovem Pan tem adotado nos últimos anos, mas eu quando estive na Jovem Pan entre 2010 e 2011, como editor do Jornal da Manhã, editor de texto do Jornal da Manhã, né? Fazia o período da madrugada, trabalhava à noite, toda a produção textual, tal, para 5h30 da manhã o jornal entrava no ar. Na verdade, ele começava às 5 da manhã, né, com a edição local, depois 5h30, uma edição mais expandida. E o importante, cara, é que você perceba que mesmo esse trabalho de atualização, ele te cutuca, ele te faz andar para frente constantemente, ele te faz sair de uma zona de conforto. Por que eu digo isso? Eu vivenciei na Jovem Pan, por exemplo, nesse período 10-11, uma eleição presidencial onde muita coisa estava acontecendo, muita coisa mesmo no ambiente político. Então, que foi a eleição da Dilma Rousseff, foi o primeiro mandato da Dilma, 2010. Então, você imagine, por exemplo, todo o noticiário político como fervilhava, cara, com uma série de conteúdos, bombando, todo o programa, muita coisa. E aquilo que você produz para o mercado, na minha opinião, precisa ser levado para ser refletido dentro da universidade. Porque qual é a melhor forma para você ensinar? Você ensina a partir daquilo que outros profissionais apresentam. A sociedade é um espelho da mídia, por exemplo, na minha opinião. Então, se a sociedade é um espelho da mídia, o estudante de comunicação, idem. Ele também é esse espelho. E eu acho interessante, para completar a tua pergunta, eu acho interessante também compartilhar a seguinte experiência. O trabalho jornalístico, ele, de certo modo, ele se não é no cotidiano, um trabalho com ar professoral, um trabalho de ensino constante, como esse ensino, entre aspas, tradicional, que a gente pensa professor, aluno, sala de aula, mas o trabalho jornalístico ele é um trabalho de ensino à opinião pública, ao povo, à população em geral. E essa questão de que o jornalista, ao construir uma informação, ao construir a opinião pública, digamos que ao tentar ensinar as pessoas sobre cidadania, democracia, inclusão, o papel que o jornalista exerce é um papel que precisa ser desempenhado basicamente a partir de um repertório cultural, histórico, político, ou seja, conteúdo. Então, o jornalista, o estudante de jornalismo, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser apresentado desde o início do seu ingresso numa universidade, por exemplo, a rotina profissional a que ele vai ser submetido. Eu, por exemplo, e com isso encerro esse tema que já estou te devolvendo, eu, por exemplo, não concordo com uma série de práticas docentes, por exemplo, onde você fique naquela teoria, digamos que envelhecida, talvez até morta, e quando os alunos se deparam com a realidade, o cara tá manco, ele não viu aquilo, ele não tem experiência, ele não tem um pouco de feeling, até mesmo de malícia profissional para lidar com aquela situação. E é o que acontece na maioria dos casos, né? Infelizmente, meu cara, e a gente tem vivenciado nos últimos 2, 3 anos, além de todas as mazelas, além de todos os problemas que o Brasil tem vivenciado sob o governo Jair Bolsonaro, também na área da educação a gente tem vivenciado, digamos que um empobrecimento, mas não um empobrecimento financeiro, um empobrecimento acerca do papel da educação. Do papel da educação na formação das pessoas. A gente vivencia um período no Brasil onde, sem sombra de dúvidas, a educação tem sido escancaradamente tratada como algo superficial, como algo desnecessário. Infelizmente, mas essa é a realidade. Não, com certeza. Dessa parte de jornalismo, de ensino e a prática mesmo, é uma coisa engraçada porque eu passei por isso. E muda completamente a visão quando a gente entra na faculdade, quando a gente acaba de se formar. E é uma coisa que vai dividindo a turma. Uma coisa que vai dividindo é normal. Por exemplo, no primeiro semestre você chega, tem uma turma de 40 alunos, de 30 alunos, por exemplo. Já no segundo semestre muda para 15, para 10.
E as pessoas que têm uma concepção, olha só, eu prefiro jornalismo esportivo. Não, eu quero para, sei lá, ir para o rádio, eu quero ir para a TV, eu quero ir para o impresso, ir para o online. Quando isso termina, é completamente diferente a visão dela quando ela sai daquela faculdade. E aí eu lembro até mesmo nas nossas aulas, eu sempre falei, pô, eu gosto muito de rádio. Gosto muito de rádio, quero tá dentro disso. Só que assim, não só na minha época, acredito que nessa também, assim, né, vai passando o tempo, as turmas vão crescendo, vai passando muitas pessoas, e também o conceito mesmo, ele se mantém. A gente aprende ali na prática algumas coisas, só que quando você sai da faculdade, você sai daquela rotina de estudo, você não usa a maioria das coisas que você aprendeu. Ou, na verdade, você nem conheceu as coisas que você deveria conhecer, ou aprendeu as coisas que você deveria aprender. Vendo isso, vendo a sua experiência e até mesmo falando um pouquinho sobre os seus outros trabalhos, tem a questão do Media Training, que é muito legal, queria que você falasse também. Como que é essa visão para você do preparo mesmo do aluno? Porque a pessoa, além de estar interessada, além de estar fazendo a faculdade, ela precisa estar ligada 100% ali no que ela quer fazer e procurar oportunidades ali que o mercado vai te entregando. Um movimento que aconteceu bastante, está acontecendo, você é jornalista, você vai se interligando aí a outras áreas, como o do marketing, né? Você vai ali, o cara que é jornalista, começa a escrever, sei lá, sobre finanças, ele começa a sair um pouquinho da área de jornalismo, vai para essa área mais da economia, e isso vai se tornando um hábito. Olha, se você é jornalista, automaticamente você precisa fazer outra coisa que esteja ligada ao interesse seu, mas especificamente jornalista, redator, hoje é uma área que você não consegue ver tanta visibilidade. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que isso acontece e está morrendo cada vez mais. Então, na sua visão, enquanto professor e até mesmo produtor de conteúdo, como que é isso, esse desafio? Legal, vou tentar dividir a resposta para você em duas vertentes aqui, meu caro. Primeiro, falando aqui sobre o ponto de vista da formação. Eu penso que hoje, infelizmente, a maior parte dos alunos acaba saindo de grande parte das universidades com uma formação manca, uma formação que não está voltada para aquilo que de mais moderno há no requisito contemporâneo de atuação jornalística. Então você tem, querendo ou não, currículos universitários que estão defasados, você tem métodos de ensino que estão ultrapassados. Por exemplo, a gente vivencia 2022, você tem alunos do século 21. Hoje uma pessoa entra na universidade com 17 anos, então a gente tem nascidos em 2005, por exemplo, que já estão ingressando numa universidade. É um cara, uma mina que é 100% nativo digital. Talvez você tenha ali uma pessoa ensinando que é dos anos 60, dos anos 70, uma pessoa que tem uma outra concepção de educação num método escolar, num método universitário do século XIX. Então, olha que incoerência. A gente tem um método escolar do século XIX, em boa parte dos casos, um professor com a cabeça do século XX, só que a gente tem cada vez mais um aluno que carece de uma formação voltada para o século XXI, que é a demanda que ele encontra no dia a dia da profissão. Isso, infelizmente, não tem acontecido na mesma proporção em que acontece. Evidente que a gente tem universidades de primeira linha, especificamente na cidade de São Paulo também, a gente tem universidades de primeira linha, essas universidades que têm toda uma tradição, não essas que, por exemplo, tem aí 3, 4, 5, 10 campi, né, 10 unidades, por exemplo, que saem de 2, vai para 14, e aí faz uma massificação de ensino. E digo para você agora, sob a vertente profissional, que o que acontece basicamente é que se você tem, por um lado, universidades que às vezes estão defasadas, ultrapassadas na sua forma de ensino, muitas vezes você tem também o aluno que não tem a tal da proatividade. O aluno que permanece numa situação de completa passividade, esperando, por exemplo, que uma vaga vai cair no colo, que uma oportunidade de estágio vai surgir do nada, vai descer, incorporar, cair ali sentado do lado dele. Acontece. Isso você tem muito também. O que demonstra, como você mesmo disse, que boa parte da rapaziada que vai para a comunicação, pelo menos nos anos iniciais, ainda está um tanto quanto perdido.
E o papel do professor contemporâneo, o papel do profissional da comunicação contemporânea, e daí eu digo para você, por conta disso é que eu sempre pretendo caminhar com a praticidade do mercado e com a formação teórica da academia, o papel do professor hoje em dia também é este papel da orientação. Não é aquele papel simplesmente de passar ali o conteúdo, tal, aquela coisa fria. Deve haver uma química, uma conexão professor-aluno, um fluxo constante de aprendizado, de formação. Ora eu te digo algo, ora você me devolve aqui um conteúdo que, pô, que legal, interessante, isso faz parte, tem a ver. Então esse fluxo ele precisa ser constante. E por fim, meu caro, para a gente fechar aqui uma tríade, digamos que de áreas que eu penso que englobam a tua resposta... Quando você faz menção de que, por exemplo, o redator de jornalismo, ou atividade de redator, aquela coisa puritana, o jornalista que só escreve texto sobre X assunto. De fato, esse cara está fadado a uma morte profissional. Hoje a gente vivencia toda uma hibridização de conteúdos e a gente está também, não só na questão da comunicação, mas a gente vivencia um período social, econômico no Brasil... que o neoliberalismo cada vez mais enfraquece as condições de trabalho e, ao enfraquecê-las, ele faz com que os profissionais também precisem se reinventar profissionalmente. Veja, a pessoa que, por exemplo, tinha um emprego há 30 anos, por exemplo, num jornal, de repente acaba por algum motivo lá saindo. Essa pessoa talvez pense, e agora? O que eu preciso fazer na minha vida? Então, essa necessidade, ela é permanente. Vou te dar um exemplo prático e pessoal que mostra isso. Uhum. Eu tenho, nós até conversávamos agora há pouco ali fora nos bastidores ainda, sim. Eu tenho, por exemplo, criado, mergulhado de cabeça nesse universo virtual. Até fica o convite também, galera, para vocês curtirem lá a página no Instagram, Cursos Barel, @CursosBarel. Opa, por favor. Tenho mergulhado nessa área, Gabriel, para lançar a minha plataforma com os cursos. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho nessa plataforma todo um portfólio de cursos específicos de jornalismo, cursos da área da política, do marketing político. Uhum. O Media Training que você fez menção há pouco é uma área pela qual também eu gosto muito, me apaixono por ela. E é uma área que cada vez mais demanda uma formação qualitativa, uma formação de qualidade. Com certeza. Por exemplo, por que é importante preparar o jornalista contemporâneo para saber lidar com uma situação de media training, ou até mesmo para que ele trabalhe, ou ela trabalhe como mestre de cerimônias? São possibilidades que a formação na comunicação, que o repertório cultural que a comunicação deve oferecer para a pessoa, proporciona isso. E, finalmente, meu caro, antes de te devolver, como eu enxergo o jornalismo, pensando nessa questão que você falou agora há pouco, de que, às vezes, o cara tem uma concepção de que eu adoro economia, eu quero escrever de economia, e, de repente, se vê escrevendo sobre esportes ou vice-versa, qualquer outra área. Eu imagino, fazendo uma analogia aqui, Gabriel, eu imagino o jornalismo como uma espécie de um tronco de uma árvore. Então, o jornalismo, ele me dá base, ele me dá repertório para uma série de situações. Moisés gosta de política, gosto de esportes, gosto muito de história, de relações internacionais, o que vai me desdobrando uma série de outras áreas para trabalhar. Claro. Como disse a você, não tenho tanto domínio na área da cultura, mas a profissão não me permite ser um completo analfabeto nessa área. E, semelhantemente, é você, a galera que está em casa, que nos assiste, todos nós temos uma série de outras áreas de interesse que acabam sendo desdobramentos, ou que podem ser trabalhadas enquanto desdobramentos do jornalismo. A área da saúde, por exemplo, agora que a gente, eu diria, a gente deveríamos estar saindo de uma pandemia, mas parece que, infelizmente, ela ainda insiste em ficar um pouco mais. Perceba que a comunicação na área da saúde é uma coisa muito atual, que tem crescido bastante. Total. E isso mostra o quê?
pessoa que queira ser um profissional da comunicação, um profissional específico do jornalismo, ele precisa ter um olhar de 360 graus. Com certeza. Com certeza. Não, é legal você falar disso. Concordo com você. Concordo muito com você. E agora já mudando um pouco do assunto, né, encerrando agora, né, essa parte de formação e tudo mais, e passando mesmo para a área prática do negócio. Bora lá. A gente falando agora de media training, você falando dos seus cursos, e até mesmo você mencionou aí, jornalista contemporâneo. É um cara que tem que estar ligado em tudo. E principalmente agora no online. Né? No online você tem que colocar sua cara a tapa, você mesmo edita, grava, você apresenta, você escreve. E isso acontece ao mesmo tempo. Tudo de uma vez só. Falando um pouquinho sobre essa sua experiência, você falou do rádio, né? Você passou ali no rádio e tal. O quanto disso tem de influência nos seus cursos? Até, não fazendo uma propaganda aqui, também ajudando, óbvio, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua preparação. Lógico, você carregando a sua bagagem, acredito que tem a teoria, a prática também, mas a importância de você manter um jornalista contemporâneo, um cara que seja porta-voz da sua imagem e da imagem que ele queira carregar também, mas também que ele tenha noção disso, da importância que tem você estar presente hoje no online, no digital, você ter responsabilidade. A gente bateu um papo muito interessante no nosso último episódio aqui, falamos com o Gustavo, e na nossa conversa a gente falou sobre isso. Olha, está tendo muito podcasts aqui, está sendo criados muito podcasts, hoje todo mundo tem um podcast de determinada área, de várias áreas. E aí o que acontece? A pessoa que está ali na frente, muitas vezes ela não tem uma dimensão do que está sendo criado. Então, pelo menos na minha opinião, quando você está aqui na frente, você coloca um convidado, você coloca a câmera, você coloca, além do podcast hoje, o vídeo, você também tem uma responsabilidade muito grande, né? Com o que você está falando, com quem você está trazendo aqui para conversar e o conteúdo que você está, de fato, produzindo. Então, isso é importante para que a gente entenda também. Pô, o jornalista que está se formando, ou o cara que está se formando, ou apenas quer começar um negócio na internet, quer começar um podcast, quer começar um canal no YouTube, quer começar a escrever, uma coisa que a gente não vê hoje, quero criar um blog. Não se vê muito, mas existem pessoas ainda que gostam muito desse segmento, e existe um portal de notícias. Então, qual a importância disso, e aí da sua bagagem e tudo mais, sua carreira, como que isso, cara, é importante para que você se mantenha no mercado e, obviamente, você se prepare também, tanto do lado profissional, também como do lado pessoal, né? Você vai pegando um pouquinho de cada coisa, né? Cara, eu digo para você que tudo começa, tudo se inicia a partir da força de vontade do próprio profissional da comunicação. O que eu mais vejo hoje em dia, a gente tem aí diversos colegas, diversos amigos de profissão trabalhando nos mais diversos veículos, do impresso, do velho impressão lá, papel, até os virtuais hoje em dia, mas uma galera extremamente rasa em termos de cultura. Uhum. São pessoas que muitas vezes elas trabalham a noticiabilidade ali do fatual, do dia a dia, mas elas têm um repertório cultural restrito, Gabriel, que não permite que elas, por exemplo, façam conexões com outras áreas. Então, por exemplo, muitas vezes você pode se deparar com uma série de veículos, uma série de informações do tipo, o preço do tomate aumentou na feira, foi agora para R$10. Uhum. Ok, notícia foi dada, mas qual é o desdobramento disso? Qual é o impacto? Por que esse aumento chega até a dona de casa que compra lá na feira toda quinta-feira? Então, eu penso que falta isso para diversos profissionais da comunicação contemporânea. Falta esse repertório mais amplo, mais plural, mais profundo, bagagem de leitura, trocar ideia com gente que pensa diferente de você. Um grande problema que eu vejo nos comunicadores hoje e que ocorre, na minha opinião, é que boa parte dos comunicadores se fechou numa determinada bolha de pessoas que pensam, se não identicamente como esse determinado comunicador, ou que pensam muito semelhante. Uhum. Quando, na realidade, o grande exercício da comunicação e, por extensão, também da própria democracia, é você lidar, é você dialogar, é você estabelecer conexões com pessoas que tenham um pensamento diferente do seu, porque é do diálogo que se extraem ideias, pensamentos, outros tipos de aprendizado. Com certeza.
E é evidente que isso se faz importante, isso é essencial, eu diria, na comunicação. E por falar em comunicação, quando você me pergunta, por exemplo, o teu repertório, o repertório dos teus cursos, eu costumo dizer o seguinte, o rádio na minha vida foi além de uma excelente oportunidade de trabalho para estabelecer contatos, para produção de portfólio, experiência profissional, o rádio foi uma excelente escola de comunicação na minha vida. Para você desenvolver, por exemplo, uma arguição de improviso, para você ter aquele pensamento rápido, para você adquirir a fluência verbal, para você ser capaz de, muitas vezes, não é o nosso caso aqui, porque a gente tem um tempo mais longo aqui para dialogar, claro, mas de muitas vezes ter que ser capaz de sintetizar em 15 segundos o arroz com feijão, que eu brinco, né? O básico da informação, claro, para fazer com que outras pessoas te entendam. Mas lá no rádio você foi redator? O que mais você fez lá no rádio? Aqui na Jovem Pan, em São Paulo, eu era redator de texto. Eu editava os textos, escrevia, né, em primeiro lugar, evidentemente, e depois editava os textos que iam ao ar para o Jornal da Manhã. Nesse recorte de escrever, desenvolver textos, produzir, já tem ali uma preparação um pouco diferente, né? De entender o estilo, a dimensão ali de cada frase, o tempo, né? Veja que a gente tem, mesmo hoje, quando diversas emissoras aí têm optado por trabalhar também com a questão da imagem, a própria Jovem Pan agora se diz o rádio que virou TV, todas as emissoras têm câmeras instaladas nos estúdios, mas basicamente, em termos jornalísticos, você tem duas espécies de emissora. Aquelas que trabalham com o que a gente chama, por exemplo, de brevidade informativa. O que é a brevidade informativa? É a lógica de o máximo de informações no menor tempo possível. Um exemplo prático e muito crível hoje, Band News. E você tem outras emissoras que trabalham com menos informações, porém desdobrando mais essas informações. Como, por exemplo, a Rádio Bandeirantes. Sim. Então, se você pegar no dial, o Grupo Bandeirantes, por exemplo, no dial, no mesmo horário ali, na Rádio Bandeirantes, você tem o Jornal Manhã Bandeirantes com um estilo de noticiário. Total, né? É um lado mais popular. Né? Se você vai, não só da própria construção da opinião, da informação, se você vai para o outro lado e você migra, por exemplo, para a Band News, você tem, embora tenha evidentemente os colunistas, mas você tem um fluxo de informação, um giro muito mais rápido da notícia do que na Rádio Bandeirantes. Total. E isso, na prática, você foi aprendendo, não sei se você... Antes, você passou em outras rádios. Sim. E aí, você era redator lá também ou não? Redator, repórter. No interior, você faz muito de tudo. De tudo, né? O que também E foi seu primeiro contato, assim? Com o rádio, sim. E o que é extremamente positivo. Porque você aprende, na prática, inclusive, a questão da construção textual, a construção de uma reportagem, a locução, exercícios vocais. Cara, eu cheguei algumas vezes até vender anúncios publicitários. Olha só. Para você ver como é o leque, por exemplo, de uma rotina profissional, onde às vezes um recém-formado imagina que vai ser contratado simplesmente para ficar lendo notícias, e quando ele se depara com a realidade... É totalmente outra. Ele precisa muitas vezes até vender o próprio anúncio para custear eventualmente um horário que é locado, que é terceirizado. Claro, e isso acontece bastante, né? Sim. Acontece muito, e até no estilo também. Às vezes a pessoa não tem essa percepção de, olha, a Bandeirantes ela tem um jeito, a Jovem Pan tem outra... a gente pode falar... CBN tem outra. E assim, isso acontece bastante. E, obviamente, para quem não está muito ligado para a área do rádio, nessas questões de audiência, pouco entende disso e às vezes acaba se impressionando, né? Agora desculpa de te interromper, claro, meu amigo, fica à vontade. Mas retomando aqui um gancho seu, inclusive, olha só, você comentou há pouco, hoje em dia a gente vivencia uma época de muitos podcasts. Videocasts, eu diria. Sim. Porque a gente já entrou nessa discussão no episódio passado. Vamos fazer aqui uma rápida brincadeira, Gabriel. Se nós estivéssemos, por exemplo, num podcast, entre aspas, raiz, como se diz aí no jargão cotidiano, né, na brincadeira, nós estaríamos só na questão do áudio. Claro.
Então, quando a gente amplia esse leque e que tem muita gente fazendo podcast, videocast, seja lá o que for, de todo e qualquer conteúdo, cabe uma interrogação. Nós que temos a comunicação como base, você, eu, o pessoal que está nos assistindo, que temos a comunicação como base, precisamos apresentar um diferencial em relação, por exemplo, ao cara ou a mulher da contabilidade que vem aqui, com todo respeito aos contadores e às contadoras, para fazer um podcast. O jornalista, e é isso que eu digo para você, que o repertório cultural ele precisa ser extremamente amplo. O jornalista, muitas vezes, ele peca quando ele informa, mas ele não dá, se ele tiver condições, obviamente, ele não dá as razões pelas quais um determinado acontecimento ocorreu. E muitas vezes o contador faz isso, o economista faz isso, só que com um linguajar mais técnico, mais travado, mais difícil, o que para nós é inconcebível. E aqui eu amarro com uma outra questão da tua parte, o media training. Qual é o trunfo do media training? É este preparo para os outros profissionais, para os profissionais das demais áreas, também terem essa condição, terem essa capacidade, essa percepção, eu diria, de que você precisa informar de modo que se alie qualidade com objetividade, porque elas são duas coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode vir aqui ter uma qualidade naquilo que ela informa, mas não tem condições, talvez, de sintetizar aquilo, de ser objetivo em relação àquilo. Então, o conteúdo, muitas vezes, acaba se perdendo aos ventos. Essa dupla qualidade-objetividade, eu penso que ela é fundamental e nos treinamentos de mídia, seja para executivos, para políticos, para qualquer pessoa, para conceder uma entrevista, atender um jornalista, um fotógrafo, para entender um pouco mais sobre a importância das vestimentas na comunicação. Tudo isso é importante, meu caro, para melhorar, digamos, tecnicamente, o processo de transmissão das informações. Claro, com certeza. Já falei demais aqui por enquanto, agora eu devolvo para você. Ah, que isso. Não, é uma troca, né? O importante é que você fale, é para isso que a gente está aqui, né? É botar você na fogueira. Vou devolver essa brincadeira lá que você fazia na sala. Então, vou botar você na fogueira hoje aqui. Bora lá. Né? E, não, voltando a falar ali da sua carreira no rádio, dessa preparação do Media Training, que eu acho que é muito legal, você ter porta-voz ali à frente de uma marca, até mesmo seja dela ou seja de uma outra pessoa, né? De uma empresa em si. Enfim, e assim, voltando lá. Você começou no rádio ali, foi para a Jovem Pan, saiu do interior, foi para a Jovem Pan. Ali você já teve também uma relação muito prática com... Numa época, diga-se de passagem, uma época muito, muito boa da rádio em termos de qualidade profissional. Até porque não tinha muitos produtos, serviços assim à parte, né? Então o rádio, ele é forte hoje também, mas acredito naquela época, em época de eleição ainda, muito se ouvia, muito se discutia, né? Então era algo muito grande ainda, né? E ali você ficou. E aí quando foi essa transição do rádio, e aí logo depois você foi botar esse pezinho aí como docente, é isso? Não, na verdade quando eu era docente é que eu entrei também na Jovem Pan. Você já era docente? Já era docente quando ingressei na Pan. E nesse período ali, 10 para 2011... foi um período muito curioso, cara, para você ter uma ideia como o meu dia, como a minha dinâmica, inclusive de horário biológico, era um tanto quanto problemática. Eu brinco que o meu dia, Gabriel, ele começava às 5h30 da tarde. 5 horas, 5h10, por aí, eu acordava, tomava meu banho, 5h30, 5h40 e tal, ia para a universidade na qual eu trabalhava à noite. Lá, lecionava até as 10h30, uma universidade na Moca, a Universidade de São Judas, que depois veio, infelizmente, a ser vendida, etc. e tal. A gente tem aí uma série de outras posições em relação a isso hoje em dia. Mas o meu dia, digamos, ele começava às 5h30, tomava o meu banho, acordava ali e tal, ia para a universidade,
trabalhava com o pessoal em rádio, eventualmente outra disciplina lá até as 10h30. Saía da universidade, vinha para Paulista, vinha, nesse caso, para a PAN. Madrugada toda na PAN. E nos períodos da manhã, eu lecionava na FIAN também. Porque sabe como que é? A vida de professor também, em 99,9% dos casos, é difícil você ter o docente que só dá aula em uma instituição e um determinado número X ali de aulas. É praticamente impossível. A maioria dos docentes, eles têm aí 2, às vezes até 3 postos de trabalho. O meu caso não era diferente. As manhãs eu lecionava na FIAN. Então, saca só. Madrugada toda de trabalho, diretão, virava batido, tomava ali um café, comia alguma coisa rápida. Mas que hora a gente começava na FIAN? 8h10. 8h10, sala de aula de novo, até as 11h40. Ia para casa, almoço, soneca. Pauleira de novo. Vira o jogo. Você que é bom de matemática, coisa que eu não sou, calcula aí rapidinho. Não, média, meu caro, média, 4 horinhas de sono por dia. Por aí, né? Sem contar, assim, né? Os atrasos que sempre ocorrem, né? Então, acontece bastante. Foi um período, até pra galera que tá começando agora, que é importante falar, compartilhar sobre isso, foi um período muito bacana, cara. Tanto em termos de contatos profissionais, de experiência, de rentabilidade financeira. Não vou ser hipócrita também. É evidente que quando você tem 3 trabalhos, você acaba sendo melhor remunerado. Em algum você ganha mais, outro um pouco menos, tal. Mas na somatória há um montante legal. E foi uma fase, cara, que acima de tudo me ensinou basicamente o seguinte: o comunicador, ele é capaz de transitar pelas mais diversas áreas, desde que ele se mostre aberto, desde que ele conceda, digamos que para a vida, uma oportunidade de encaixá-lo melhor ali em determinadas áreas. Por exemplo, no início você citou a economia. Sabe como é, meu amigo? A gente vem da comunicação, do jornalismo. Teoricamente, a gente não é bom de matemática, senão teríamos escolhido com certeza, um outro curso. Com certeza, isso foge de mim. O que o Moisés precisou dominar um pouquinho? A economia, os números, por que esse índice sobe, entender, porque muitas vezes, mas o cara está colocando dólar no Brasil, o cara está tirando dólar do Brasil, por que isso faz com que a nossa moeda, o real, aumente de preço, diminua de preço? Ou o cara quer fazer um investimento de 360 dias, aí, 365, de um ano, o dinheiro vai ficar preso, isso tem... Eu fui obrigado a entender um pouco de economia para poder noticiar com qualidade. E principalmente no rádio, né? Você ali à frente de tudo isso, para você na hora de preparar ali, transmitir aquilo com clareza, no caso ali, né? Não, com clareza e com dinamismo. Outra coisa também que o rádio oferece, tem que ter, né? Tem que ter essa prática. É o dinamismo, não tenha dúvida. Tanto é que muitas vezes, e a gente não vai mergulhar nessa discussão hoje, porque agora também não é o momento, mas tanto é que muitas vezes a gente pode pensar o seguinte: isso aqui é um produto derivado, o podcast, ele é um produto que hoje pode ser considerado derivado do rádio ou da televisão? Ou é um híbrido dos dois? Ou é algo completamente diferente? Olha, é uma discussão muito boa. A gente falou disso no primeiro episódio. Inclusive, convido você a acompanhar o primeiro episódio. Se você não conferiu, corre lá que tá legal, com o Gustavo Paz. A gente falou sobre isso no podcast, porque é um produto legal. E, lógico, a gente não vai entrar aqui nessa discussão novamente, mas, realmente, você começa com um podcast, que já é, querendo ou não, um derivado do rádio, né? Isso é claro. Então, já é um produto de áudio que permite que você faça outras atividades que você ouça enquanto trabalha, enquanto, né, você estuda, você faz uma faxina, ou realmente você está jogando, assistindo alguma coisa, você pode ali ouvir, deixar no cantinho, uma companhia para você, assim como o rádio sempre foi, e, nesse caso, a TV também. O que acontece? Existem diversos fatores que vão ligando o nascimento do videocast, que é o caso da pandemia, o caso do produtor de conteúdo, que hoje em dia é muito forte, não só na questão do YouTube, e o que a gente está falando aqui também. Se você é um jornalista contemporâneo, você precisa estar ligado em todas as áreas. Não só
o podcast em si, o videocast, aí você tem as redes sociais, cada hora se cria uma coisa e você tem que estar adaptado àquilo. Por exemplo, quando o TikTok nasceu com uma ideia onde seria apenas um produto para serem feitas danças. Hoje já é diferente. Hoje você precisa colocar o seu produto, você noticia, você faz esquetes de humor. Hoje eu digo para você que o TikTok faz parte, inclusive, da comunicação política. Ele vai ser utilizado na comunicação política. Total, cara. Total. E isso, assim, os algoritmos também respondem muito a isso. Então, se você curte uma coisa, independentemente da rede social que você esteja, aquilo vai aparecer para você e você vai ter a sua bolha incluída dentro de qualquer coisa que você utilize. No TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube, por assim dizer. E as coisas vão mudando. Então, para o profissional, e é até legal a gente falar disso também, dessa evolução daquilo que você percebeu enquanto professor, enquanto também comunicador profissional da área, como essa evolução aconteceu e os preparos que a gente tem que ter. Então, a pessoa que está ali à frente, até mesmo do rádio, né, se você ficasse ali como redator desde aquela época até agora, muita coisa iria acontecer e muita coisa teria que ser mudada, até no seu dia a dia. Olha, se eu escrevo hoje dessa maneira, hoje eu já não posso escrever mais. Eu preciso ter esse cuidado, né? Então, se eu escrevo assim também, eu tenho que me adaptar para as diversas redes que vão surgindo, serviços que vão surgindo ao meu lado, que eu preciso também estar adaptado a isso. Então, também aconteceu esse tipo de evolução, e não só para o jornalista, né? Abrindo um pouquinho o leque da comunicação, falando do assessor de imprensa, do profissional de RP. Então, isso acontece também para diversas áreas ligadas à comunicação, que precisam sentir isso na pele, e aí até mesmo, né, aquele toque que você deu de readaptar aquilo que você já sabe para o que está acontecendo hoje, né, para o que o mercado exige. Então, essa ideia de jornalista contemporâneo é muito também associada à produção de conteúdo, né? Eu vejo assim. Então, hoje você é um cara que, se você faz videocast, se você faz um podcast, automaticamente você já se torna um produtor de conteúdo focado também já nas redes sociais. Porque você precisa colocar lá o seu vídeo, não seja no TikTok, no Instagram, o corte. A gente falou muito do corte também. O corte é muito legal, porque olha só que legal, como começou, né? Você tinha um podcast, um videocast de 1 hora, 1h30, 2 horas ali em média. Tinha picos assim durante a pandemia de 2, 3 horas, até um pouquinho mais, dependendo do convidado, do assunto. Tinha as lives musicais, que também eram shows de 5 horas, e hoje todas estão lá armazenadas no YouTube. Mas o que acontece? Veio isso, a pandemia deu uma desafogada, a galera começou a encontrar novamente a sua vida social, os amigos, começar a sair, fazer um modelo híbrido até mesmo. E aí, beleza. E aí vieram os cortes. Então a gente aguentava 2 horas assistindo ali aquele conteúdo. Depois você tinha uns cortes ali de 5, 10 minutinhos. Veio o TikTok, veio até mesmo os shorts do YouTube. Transformaram isso no máximo em 1 minuto. Então hoje acontece muito disso. A pessoa ela passa a assistir 1 minuto de uma entrevista de 2 horas e talvez de uma entrevista que ela nunca veja na vida, né? Que ela nunca vai assistir na vida. Que ela entra, ela fala assim, eu já vi o que tinha que ser visto, né? A melhor parte da entrevista foi essa, de 30 segundinhos. Eu não preciso lá entrar para ver a entrevista na íntegra. Então isso acontece também e é uma coisa a ser pensada. Quando você faz um conteúdo hoje, principalmente no videocast, isso acontece com uma certa regularidade. Sim. Então a pessoa ela já já faz um conteúdo pensando nos cortes que ela vai ter. E como aquilo também vai gerar um engajamento para impulsionar não só o conteúdo, o grosso, por assim dizer, de 1 hora, 2 horas, mas também do conteúdo que ela quer trazer em cima do convidado, do tema, daquilo que está sendo debatido. Como a gente, por exemplo, aqui agora. E muitas vezes eu vou dizer para você, Gabriel, que essa pessoa que opera com muita frequência, que produz conteúdos aí aos montes para as redes sociais e determinados conteúdos com qualidades, a gente tem uma necessidade de fazer a seguinte observação. Quando é que o jornalista ele efetivamente faz um trabalho que se diferencia do produtor de conteúdos ou da produtora de conteúdos de uma outra área qualquer? Veja, hoje, teoricamente,
qualquer criança aí de 10, 11 anos, 8 anos, ela pode produzir conteúdos. Tanto quanto um profissional mais velho e até mesmo como um jornalista. Liga uma câmera, um celular, faz aqui um history e tal, tira uma foto, sobe em redes sociais. Mas onde é que o nosso trabalho enquanto comunicadores tem que se fazer de modo mais qualitativo e tem que se fazer de modo diferente? Diferente no sentido de oferecer um algo mais ao público. Esteja esse público nas redes sociais ou esteja esse público numa revista semanal ali de 40, 50 páginas. Uhum. A essência do trabalho jornalístico, cada vez mais, é a apuração, é o desdobramento. Não é simplesmente você trabalhar o factual e acabou ali, aconteceu, morreu, bola pra frente, vem o próximo. Esse, qualquer contador de histórias faz. Esse é a tal da criança de 8 anos que eu falei, pode fazer. O jornalista contemporâneo, o profissional da comunicação contemporânea, ele tem que ser capaz de desdobrar esse fato, de fazer conexões. E só faz isso, meu amigo, quem tem repertório cultural, e só faz isso quem tem o entendimento de que a comunicação, enquanto área das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, que a gente chama, a comunicação ela deve sempre ser dinâmica. E aí vem uma grande história também que eu costumo contar aos meus alunos em sala de aula. Muitas vezes você se depara com um jovenzinho, com a jovenzinha estudante, ou até com um profissional já um pouco mais velho, com alguns anos de formação, que acha que a posse das informações e o ato de veicular, esparramar conteúdos para o seu público, lhe dá, por exemplo, uma condição privilegiada em relação à concorrência. Mas perceba, a comunicação, ela não se faz simplesmente a partir da veiculação de informações. Para eu me comunicar com qualidade com um outro alguém, eu preciso ter basicamente a seguinte noção. A comunicação, mais do que a simples informação, é a percepção que o outro tem em relação àquilo que eu digo. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu digo algo a você, eu preciso compreender. O Gabriel entende isso talvez dessa forma. O Moisés pode ser que entenda de uma outra forma. O João, a Maria, o Pedro, o Paulo pode ser que entendam de formas distintas. O ato de comunicar, mais do que simplesmente a posse e o envio da informação, é você conhecer também as percepções que o teu público possa ter em relação ao que é dito. E é a partir disso, ou seja, a partir daquilo que a tua audiência indica, que ela te dá como resposta, que evidentemente você faz manutenção de conteúdos, você corrige rotas, você muda por completo determinados projetos de comunicação, mas tudo isso precisa estar sintetizado. O que o outro entende em relação àquilo que eu digo. Com certeza. E é assim, essa parte de ruído acontece muito, principalmente nessa era digital que a gente vive, porque existe essa confusão. A gente fez recentemente uma pesquisa lá no Comunix, em parceria com o Dino, chamado Mercado de Podcasts no Brasil. E uma dessas questões a gente fala sobre se realmente é necessária a formação acadêmica, o preparo, por assim dizer, como jornalista, ou até mesmo pode até ser envolvendo o media training e tal, para você estar à frente, estar comandando um podcast para que aquilo se torne profissional ou não. E a gente levantou isso, se sim, porque sim, se não, por que não? E por assim vai. E aí existe uma diferença, né? E aí eu acho legal a gente trazer aqui para debater, até pensando no media training, no jornalista contemporâneo que tem que pensar 360. O que acontece? O pessoal que respondeu que sim, precisa, é um pessoal que acredita que sem preparo você não consegue produzir um conteúdo pensando não só na qualidade do produto, mas também na apresentação com o convidado. Então eu trago um convidado aqui, muitas vezes a conversa fica perdida, a conversa fica sem nexo, olha, fala de tal coisa, o que vai dar para puxar, puxa, e por aí fica. Então as pessoas falam assim, não precisa.
Porque necessariamente você não precisa ser formado em algo para fazer um conteúdo de qualidade. Ponto. Nesse caso também apoio, acho tranquilo também. Só o que acontece nessa parte do não, né? Quando existe um mas, aí que existe um problema. Se você fala não precisa, mas tal coisa, o que acontece? Quando você não tem responsabilidade no conteúdo que você faz, aí existe um problema. Quando você não tem responsabilidade no serviço, no produto que você está produzindo, que você está desenvolvendo, aí sim tem um problema. Então, muitas vezes acontece, a pessoa não necessariamente precisa ter uma formação ou até mesmo um preparo maior, mas ela tem que ter responsabilidade para aquilo que ela está produzindo, para aquilo que ela está desenvolvendo ali como um produto, e é uma coisa que acontece bastante como o podcast. Sim. O podcast, muitas pessoas estão fazendo podcast. Né? Sai podcast adoidado, agora, né, virou tendência. O que não é ruim, porque o podcast, em sua essência, sempre foi um produto, sempre foi um produto assim, segmentado. Então, para quem conhece, sabe, o podcast não é um produto assim de muita audiência, porque sempre tem aquele café com corredores, né, aquele que vai falar apenas de leitura de livros, aquele que vai falar, sei lá, de carro, aquele que vai falar de economia. Quando você segmenta o teu público, no caso a tua audiência, você tem uma condição mais adequada de satisfazer a demanda desse ouvinte. Total, e isso acontece bastante e nossa, muito bacana. Excelente. Muito bacana e é a essência do podcast. Hoje você tem, o Gustavo mesmo mencionou, ele tem um EmpreendaCast, traz empreendedores para tocar uma ideia legal, né, de frente a frente, tirando aquela linguagem mais formal que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, assim, isso é legal, faz parte do podcast. E no videocast a gente tem também basicamente a mesma coisa, só o que acontece. E eu até falo isso, a essência muda um pouquinho. Porque no podcast você faz um produto ali mais trabalhado, você tem a questão das trilhas, você faz todo um preparo de cortes. Toda uma estética, tem uma estética, tem uma plástica diferente. Já no videocast, isso delimita muito a entrevistas, a bate-papo. Então, traz uma pessoa aqui, a gente fica conversando, e a gente vai trazer alguns cortes e ponto, fim, acabou. Então, voltando à questão da pesquisa, quando você fala que não precisa de um preparo, tudo bem, eu concordo. Muitas pessoas estão preparando ou estão desenvolvendo conteúdos legais, muito importantes, conteúdos até que são bastante relevantes e não necessariamente são formadas em alguma coisa. Ou que não são relevantes. Ou esse preparo aí se dá de qualquer modo, se dá aos montes, sem nenhum critério qualitativo, e a gente acaba caindo no que você disse aí, de fazer simplesmente pelo fato de fazer. Exatamente. E aí o que acontece? Existe uma quebra nisso que as pessoas às vezes confundem. Pô, eu vejo um podcast fazendo sucesso. Pô, eu também quero fazer e quero que tenha sucesso também. Só que eu não tenho nenhum preparo. E aí começa aquela confusão. Simplesmente vou ligar uma câmera, vou ligar meu microfone aqui, vou trazer uma pessoa que eu conheço e vou conversar sobre isso. E aí existe aquela confusão. Pô, mas não é exatamente dessa maneira. Assim como acontece também com outros canais que a gente tem liberdade também, sim, como blog, como qualquer outro portal que você possa abrir. E isso acontece bastante, mas também tem que ficar claro que existe uma responsabilidade naquele conteúdo que você está produzindo. Mas, Gabriel, esse cenário todo que você descreve, ele é um cenário positivo e que nós só temos graças à democracia. Claro. Cara, é evidente que quando você tem milhões de conteúdos, você vai ter aqueles que zelam pela excelência de qualidade, outros mais ou menos, como diz o caipira, e aqueles que simplesmente são feitos aí ao bel prazer do seu idealizador, do seu criador. Claro. E nesse caso, é que eu insisto com você, na minha opinião, evidente, você acerta quando diz, é preciso a responsabilidade. Só que além da responsabilidade, para você fazer um trabalho legal, um trabalho adequado, que satisfaça a tua audiência, é preciso também todo um conhecimento técnico para se falar da maneira mais adequada com essa audiência. Tem a questão da linguagem. Óbvio. Então, imagine que acaba de me ocorrer, mas assim, improviso puro. É perfeitamente possível você criar um podcast, se é que já não existe, aí eu particularmente não conheço, um podcast onde se trabalhe
apenas com assuntos voltados para educação de crianças sei lá, tô chutando aqui, de 1 a 3 anos, naquela fase da primeira infância ali mesmo. Olha, o Gustavo, ele veio aqui, ele começou com o Pediacast. Pediacast, uma coisa assim, esqueci agora. Como? Pediatra. PediatraCast, algo do tipo. E tem um Beercast, que é só de cervejas também. Então, uma coisa que começou quando nem existia videocast, nada do tipo. Tem público para E tem público. Tem público. Então, assim, quando eu digo a questão da responsabilidade, é lógico, você casa ali a sua linguagem. Hoje a gente tem, se a gente for pegar lá no alto, a gente tem o Flow, a gente tem o Podpah. O Podpah, por exemplo, é uma linguagem totalmente diferente do que você costuma ver no YouTube e por aí vai. E como acontece isso? Por que acontece isso? Eles conectam ali pessoas que, assim, particularmente nunca imaginaram que teria a possibilidade, a oportunidade de ver um conteúdo que dialogasse da mesma forma como eles se dialogam no dia a dia. Então, pô, tem ali 2 personalidades maravilhosas, pessoas totalmente informais, conversando com pessoas que, assim, o mais top mundial possível. O que é excelente. É perfeito. Excelente. É perfeito. Então, assim, não há um erro nisso. Não há um erro nisso. Então, assim, eu consigo entender as 2 partes, mesmo daquela pessoa que consegue entender que, nesse caso, precisa necessariamente de uma formação, e de pessoas que falam, não necessariamente você precisa de uma formação para produzir um conteúdo relevante, de qualidade e por assim dizer. Tanto é que existe uma corrente de, entre aspas, pseudo-educadores, né? Educadores de brincadeira, que defendem que os cursos de comunicação, por exemplo, deveriam se tornar cursos técnicos. Alguma coisa do tipo, em 6 meses eu te dou a técnica para fazer determinado procedimento jornalístico. Em 6 meses eu te dou a técnica para você fazer determinado procedimento publicitário e isso basta, de marketing, seja lá o que for, RP, e isso basta. Isso é problemático porque ao dar simplesmente a técnica, você muitas vezes tira esse processo da humanização, que é o grande diferencial do comunicador. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, ele tem todo um preparo, toda uma conexão de pensamentos aqui, de ideias, porque a gente se conhece. Evidentemente, claro, que esse nosso conhecimento recíproco nos facilita, por exemplo, para, olha, o Gabriel tem esse determinado entendimento, eu discordo dele, eu sei que ele tem essa opinião, eu tenho essa outra. Agora, quando você traz, por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma pessoa que tivesse uma formação e um pensamento comunicacional, prático, seja lá o que for, completamente antagônico ao meu, isso é excelente em termos de comunicação. Se engana em muito quem pensa que isso é ruim. Pelo contrário, isso é excelente. É esse debate, essa troca de ideias, essa discordância intelectual que faz com que o processo, não só da comunicação, mas de qualquer outra área, cresça. Total. Então, existem muitos empreendedores da comunicação contemporâneos, muitos podcasters contemporâneos, que, meu caro, tem muito mais feeling de comunicação, tem muito mais percepção de comunicação do que gente que tem aí 2, 3, 4, 5 diplomas. E é perfeitamente possível. Às vezes você tem uma pessoa já numa idade mais avançada, aí por volta de 70, 80 anos, mas que se mantém ali nativa, que tem uma qualidade cultural, uma percepção de comunicação que coloca embaixo do braço e muitas vezes profissionais aí recém-formados de 20, 22, 23 anos. Total, com certeza, com certeza. Bom, eu tô gostando do papo, mas a gente tá chegando aqui no horário. Afinal de contas, você já deixou reservada aquela encomenda básica ali na geladeira, que me parece que tem ali, né? Exatamente, certo, tem isso, né? você sabe, né? O gordo, ele sempre se prepara, né? E quando 2 gordos conversam, meu caro, aí, o preparo em dobro. É em dobro e ele é melhor, óbvio, né? Claro. Se existe um jornalista contemporâneo, o gordo contemporâneo também, obviamente, ali ele já prepara não só a sua marmita, mas também o café da tarde, enfim. A gente já tem esse, né? Esse feeling sobre a comunicação. Sobre a comunicação. Perfeito. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria uma palavra final sua, não só dos seus cursos,
como você já fez aqui o seu jabá, mas também falando... mas aqui falando também, fica à vontade, inclusive, para passar as redes novamente, para seguir no @Cursos Barel. Ok, @Cursos Barel. Segue lá, hein? Cursos Barel, vai ser um prazer ter você comigo. É no Instagram? No Instagram, a gente tem também a página no Facebook. Nosso site está subindo aí no ar nos próximos dias já. Tá bem legal o material e o portfólio de cursos bem variado ali. A primeira versão do nosso portfólio, né? Na área da comunicação, marketing político, etc e tal. Legal. Essa ideia do marketing político é bem diferente. Assim, Cara, né? eu sou apaixonado por essa área e você perceba que é um campo profissional que cada vez mais demanda de gente apta para trabalhar, gente que entenda. Mas, Moisés, gente que entende só de política? Não, de modo algum. Eu preciso hoje, por exemplo, de um time de comunicação que tenha muito conhecimento de redes sociais, de TikTok. Às vezes o cara não conhece nada, por exemplo, de como é que funciona uma articulação no Congresso Nacional, numa Câmara de Vereadores. Não tem problema nenhum, mas o cara é monstro, a mina é fabulosa no sentido da qualidade técnica, da criação para essas plataformas. É excelente. A gente estava falando do TikTok agora há pouco. O TikTok vai bombar na eleição desse ano enquanto ferramenta de comunicação política. Espontaneidade, imediatismo, Total. acesso fácil, tá na boca do povo. Cara, que legal, bacana. Eu não sabia disso e é uma percepção mesmo que eu não tinha parado para pensar. E é legal, cara, é bastante legal, porque eu nunca tinha visto algo do tipo, assim. E observe, cara, uma campanha política em termos de comunicação, tá, pessoal? Me entendam aí, em termos de comunicação. Tô falando aqui de comunicação política e não do fazer político ali no Congresso, no Executivo. A comunicação política, ela é muito mais um processo de conquista, de fidelização emotivo do que racional. Meu caro, em síntese, porque eu sei que você está com o teu tempo aí estourando. Não, manda bala. Mas perceba basicamente, cenário contemporâneo do Brasil. Vou pegar aqui o cenário mais cristalizado possível para a galera identificar fácil. Eleição presidencial. Lula, Bolsonaro. Lula, em média, tá? Tô trabalhando aqui com números aproximados. Lula, 45%, Bolsonaro, 25%, 27% ali. Há uma chance real de fechar no primeiro turno. Agora, 45 de um lado, sou burrão aqui de matemática, jornalista, vamos facilitar. 45 de um lado, 25 do outro, são 70. E os 30% que estão aqui no meio, que de fato vão decidir a eleição para o lado que eles penderem. Esse cara, muitas vezes, essa mina, esse eleitor de primeira viagem, na maioria dos casos, ele é conquistado com base no coração e não na sua razão. O eleitor de centro, o eleitor que não tem uma vinculação ideológica, uma afinidade partidária, ele é o famoso Maria vai com as outras. Para onde a maré vai, essa pessoa vai. Ele tá indo. E para esse tipo de público, é muito mais fácil, e dada inclusive a proximidade do processo eleitoral, é muito mais fácil você criar e trabalhar para essa pessoa toda uma questão comunicacional baseada em emoção, em satisfações ali de curto prazo, do que se criar todo um discurso qualitativo, racional sobre a política. Muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas comunicação política, comunicação eleitoral, propaganda eleitoral, marketing eleitoral, que é o marketing para captar voto, para dar vitória em eleições, ele é parecido, Gabriel, com uma Copa do Mundo. Perdeu, tá fora. Errou, o adversário passa. Você teve 3 empates, ou seja, 3 trabalhinhos ali meia boca, a oposição te engole. Então, olha só, e aqui eu vou encerrar vinculando com algo que você disse lá no início. Olha a importância do comunicador contemporâneo se enxergar como, digamos que uma empresa ou como um próprio empreendedor de si próprio. A pessoa que hoje, em pleno século XXI, ainda tem a concepção de que eu
formado em jornalismo, eu formado em publicidade, eu relações públicas, eu um profissional de relações internacionais, um internacionalista, eu só quero trabalhar com X assuntos, só quero fazer isso. Essa pessoa está fadada ao fracasso profissional. Eu não tenho dúvidas disso. E ainda mais, assim, cada vez mais isso vai se tornando uma verdade, né? Meu caro, em suma, grande prazer estar contigo, grande prazer estar aqui com toda a audiência do Dino, do Comunique-se. Agradeço pelo convite, prazer em revê-lo. Saiba que você, mais do que um ex-aluno, você é, como graças ao bom relacionamento que eu sempre tive aí com o pessoal, como eu sempre procuro fazer, tornar os meus alunos, companheiros, amigos para toda uma vida, para toda uma jornada de trabalho. Saiba que você está nessa categoria. Pô, que legal. E, cara, obrigado também, obrigado pela força que você deu aí pro Cursos Barel. Bacana a gente trocar essa ideia sobre uma série de assuntos que envolvem a comunicação. Agradecer também aqui o nosso apoio, a nossa equipe técnica. Claro. Sempre prestativa, tá aqui de olho, acompanhando a nossa discussão. Grande abraço a todo mundo, obrigado, gente. E o Gabriel é o mito da comunicação. Ô, louco. Eu costumo dizer que o Gabriel, vírgula, o artilheiro das palavras. Guarde bem essa expressão, você que me acompanha. Olha Gabriel, vírgula, o artilheiro das palavras. Perfeito, adorei, viu? Vou usar isso. Não. Posso usar É isso? seu, óbvio. Então tá, vou usar, hein? Olha só. Gabriel, vírgula, o artilheiro das palavras. Pois bem, então, o Artilheiro das Palavras vai se despedindo aqui do nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez ao Moisés pela sua participação. É maravilhoso encontrar pessoas que a gente gosta e pessoas também que apresentam sempre um conteúdo maravilhoso e com certeza foi enriquecedor aqui a nossa conversa. Agradecer você que ficou com a gente até o final aqui e pedir também, claramente, mais uma vez, os 3 Cs. Você conhece os 3 Cs da comunicação? Conheço. Conhece? Manda brasa. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo aí com a sua família, com o seu cachorro, papagaio, com seus avós, com todo mundo. E tenho certeza que a gente se vê numa próxima aí. O 3º episódio tá chegando aí, então fica ligado. Um forte abraço e até mais. Valeu, galera.